Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor, Corpo de Cristo, graça e paz, amém? O Senhor tem colocado a palavra no meu coração que tem ardido, tem queimado. João 20, 11, que fala sobre o aparecimento de Jesus, a aparição de Jesus para Maria Madalena. E aí ela vai ao sepulcro, né? E ela está chorando, no 13 diz assim. E disseram, no 11, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Por que levaram meu Senhor e não sei onde puseram? Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, em outra tradução fala do jardineiro, né? Se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá para meus irmãos e dize-lhes que eu subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pelo terceiro dia. Aleluia. Louvado seja Deus pelo terceiro dia. Eu amo esse terceiro dia. Mas essa palavra, ela falou muito comigo com relação a os discípulos não reconhecerem Jesus. Eles tiveram 3 anos andando com Jesus, né? 3 anos aprendendo com Jesus, 3 anos vivenciando maravilhas, milagres, prodígios, ressurreições. E de repente, 3 dias após, Jesus aparece e eles não o reconhecem. Estranho isso, né? Então eu vou pegar uma colinha aqui porque eu anotei. Na hora que o Senhor me deu, eu fui anotando. Os discípulos não reconheceram Jesus ressurreto porque a memória mais recente, que é a memória a curto prazo, que eles gravaram foi do Cristo das ruas de Jerusalém e da cruz, machucado, ensanguentado, com seu rosto desfigurado. Eles se esqueceram da memória de longo prazo, que foi com a que eles andaram por 3 anos. A memória de longo prazo, eles esqueceram. Andaram por 3 anos com esse homem e esqueceram desse rosto, né? Dessa feição, desse rosto familiar. Eles se esqueceram que foi com essa memória que eles andaram por 3 anos com o mestre. Então eu coloquei assim, eles se esqueceram da memória de longo prazo, que foi com a que eles andaram por 3 anos com o mestre. Isso nos mostra como somos propensos a nos esquecer do que vimos, ouvimos e vivemos de Deus e com Deus. Se faz necessário trazer à nossa memória aquilo que nos traz vida e esperança, buscando na memória de longo prazo. E aí a gente vai ver aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles desconheceram totalmente o mestre. Eles acharam até que o mestre era novo naquele lugar, naquele momento, ali em Jerusalém. Porque ele disse: Então você não é daqui, né? Nas minhas palavras. Você é novo na cidade. Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o, né, nosso mestre, o nosso professor, nosso amado. Você não ouviu falar? Eu não acredito. Como assim você não ouviu falar dos últimos acontecimentos? Aí a gente vai ver, queridos, que eles fixaram os olhos deles
no que aconteceu há 3 dias atrás. Ou seja, em um dia de sofrimento, 2 dias, né? Vamos dizer assim, de sofrimento, porque começou uma tardinha, entrou pelo outro dia, de sofrimento, de sendo chicoteado, apanhado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, desfigurou totalmente o rosto de Jesus. A gente vai ver como aquele filme de... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do, do filme, que é Paixão de Cristo, se eu não me engano. E Mel Gibson, né? Como ele retratou bem o... Tô procurando aqui. Mel Gibson, é. Como ele retratou bem a realidade de Jesus. Sabemos que não chegou nem perto, mas ele conseguiu chegar o mais perto possível da realidade de Cristo ali naquele período de jornada ali pelas ruas de Jerusalém, apanhando, sofrendo, sendo cuspido, com aquela coroa cravada no seu cérebro, na sua cabeça, e a gente sabe que desfigurou totalmente o rosto do nosso mestre. O nosso Cristo ficou totalmente desfigurado. E a memória que ficou para eles foi exatamente essa, o rosto desfigurado de Jesus. Quando Jesus ele ressurge, né? Ressuscita ao terceiro dia. Como esse terceiro dia, glória a Deus pelo terceiro dia. Quando ele ressuscita desse terceiro dia, eles não o reconheceram, porque ele, não só porque ele ressuscitou com o rosto de glória, não só porque ele ressuscitou com o rosto totalmente limpo, sem inchaço, sem hematomas, sem marcas de sofrimento. Não só por isso, mas porque foi tão traumático aquele momento, aquela vivência deles ali com Jesus. Foi tão traumatizante que eles se esqueceram do rosto de Jesus antes do sofrimento. Eles se esqueceram mesmo. Nós temos uma tendência muito, muito grande, queridos, de nos esquecer das promessas do Senhor, de nos esquecer daquilo que o Senhor nos prometeu. Ainda que o Senhor não tenha te prometido nada através de uma profecia, usando um profeta, através de uma revelação, usando um profeta que o Senhor usa em revelação. Independente disso, o Senhor tem promessas para nós na sua palavra. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e fazemos como esses discípulos a caminho de Emaús. Ficamos chorando o porque Deus não fez, porque eu estou vivendo assim, porque eu aceitei Jesus e vivo assim, porque eu estou nesse momento de dor, de sofrimento, de desemprego. E quando Deus tem tantas promessas para nós, independente de emprego, independente de enfermidade, independente de anjo, de porvir, de altura, de profundidade, Ele sempre vai estar sendo fiel conosco. Ele não vai nos abandonar. São nessas promessas que nós temos que nos apegar para estarmos firmados em Cristo, independente de qualquer coisa, que nós possamos viver o Cristo ressurreto o tempo todo, que nós possamos viver o Cristo que nos promete vida eterna, que nos promete tribulação, né? Engraçado, parece incongruência, mas não é. Ele nos promete tribulação. Ele diz, olha, eu não vou dizer para vocês que é mais de rola não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então ele nos promete isso, que haverá de tribulação. E muitas vezes que nós estamos nesse momento de tribulação, de desemprego, onde a igreja não nos atende, onde a igreja não nos acolhe a nível, porque a igreja é para atender a nível, mas a igreja também é a arca de Noé, né? A igreja também tem cocô, a igreja também tem mau cheiro, porque a arca tinha tudo isso.
Foram 40 dias e 40 noites dentro daquela arca, Noé com sua família e os animais. Por mais que aquela arca tenha tido uma estrutura maravilhosa, porque Noé passou anos fazendo aquela arca, ainda que ela tenha tido uma estrutura perfeita, lugares, né, para fazer xixi, cocô, mas tinha muito ser humano, né, gente, e ser animais dentro daquela arca. Então, dentro daquela arca tinha de tudo. Tinha irritação, tinha irritabilidade, tinha desavença, tinha tudo ali dentro. É a nossa igreja, né? Então, às vezes acontece não haver um acolhimento à altura e as pessoas se decepcionarem e até quererem sair e até saem, né? Porque o que acontece com a igreja é isso. Entrando pela porta da frente e perdendo muitos que saem pela porta dos fundos. Por falta de sabedoria da liderança, dos discipuladores. Porque nós somos falhos. Não é mais o que eu quero dizer com essa palavra, é que nós possamos viver, né, aquilo que eu coloquei aqui. Não nos esquecermos do que vimos, ouvimos e vivemos de Deus e com Deus. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Do que nós vimos, ouvimos e vivemos de Deus e com Deus. Porque eu tenho 22 anos de evangelho, eu já vivi muita coisa. Já sofri muitas aflições, mas eu já vivi muitas coisas boas. Todas as promessas que Deus me fez, elas têm se cumprido. Claro que não se cumpriram nem a metade, mas se cumprirão em nome de Jesus. Todas, nenhuma vai cair por terra sem haver cumprimento. É nessa palavra que eu me apego, são nessas verdades que eu me apego. De não me esquecer, de não ter essa memória de longo prazo esquecida, mas que essa memória de longo prazo ela esteja sempre voltando. Eu nunca fique na memória de curto prazo, mas a de longo, porque a de longo é que vai me dar vida e esperança, porque a de longo prazo tem muita promessa, e eu me agarro a essas promessas de unhas e dentes. Que seja assim conosco, com todos nós possamos nos apegar a essa memória de longo prazo que Deus nos trouxe lá atrás, quando nós chegamos, né, para Cristo, quando nós nos achegamos, quando nós reconhecemos que Jesus realmente é o nosso justificador, nosso Salvador. E ali, naquele momento, a partir daquele momento, foram muitas promessas, muitas promessas. E eu não perco nenhuma de vista. Todas elas estão aqui, na minha memória de longo prazo. Que o Senhor continue nos abençoando e não nos deixando, não nos permitindo esquecer todas as suas promessas, independente de terem sido usadas, ditas por profetas homens, mas pela sua palavra. Amém? Que Deus continue abençoando todos vocês. Beijão, Deus abençoe.